de condições do pecado e ver quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Se nós imaginássemos quanto é, nós pensaríamos duas vezes antes de cometer o pecado. Nós dizemos que somos de Deus, mas às vezes ficamos praticando aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, esse advogado, que intercede por nós, por todos aqueles que confessam e abandonam assim o pecado. Nós vemos aqui, a mensagem de hoje ela vai ser baseada em 1 João, primeira carta de João, do capítulo 1, os versos 6 em diante. Assim como um contrato que impõe duas condições, e quando é quebrado, a pessoa perde seus direitos. O pecado, ele condiciona a vida da pessoa de forma a perder as suas bênçãos e a própria salvação. O diabo, como um vendedor esperto, que oferece o pecado através do mundo e tenta nos iludir sem mostrar as consequências de quem adquire o que ele oferece. Muitos anúncios vêm com letrinhas miúdas no rodapé, impondo as condições que geralmente as pessoas não leem e acabam sendo enganadas. O apóstolo São João, ele se preocupa com a vida e a santidade de suas ovelhas e apresenta várias vezes neste texto a palavra se. Essa pequena palavrinha faz uma diferença. O se é uma preposição condicional. Seu uso modifica o sentido das palavras. Por causa de um pequeno erro, muitas pessoas caem em pecado e não conseguem sair, por são condicionadas ao erro. Então nós devemos ter muito cuidado, né? Você aceita as condições do pecado? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Vamos aceitar ou não? Vamos aprender com as 7 expressões. Quais são as condições impostas pelo pecado? A primeira condição é a quebra da comunhão. Quando pecamos, quebramos a comunhão que temos com Deus. Em João 1,6, primeira carta de São João, capítulo 1, verso 6, diz assim: se dissemos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aqui é bem óbvio. Se dissermos que andamos com Ele, que mantemos comunhão com Deus, e andamos também nas trevas, estamos mentindo a nós mesmos, né? E assim não estamos praticando a verdade. A primeira condição imposta pelo pecado é a quebra da comunhão com Deus. Você se afasta de Deus. Quando praticamos o pecado, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. É as nossas ações, as nossas práticas que faz essa separação. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59:1 que o pecado ele causa um abismo entre o homem e Deus. Ele causa uma separação entre homem e Deus. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, perdendo nossa comunhão com o Criador. Esta é uma das piores consequências do pecado, porque acarreta em outras maiores ainda. Ao se distanciar de Deus, toda sorte de mal cerca a vida, pois um abismo chama outro abismo. Um passo errado chama outro passo errado. Na primeira vez, a pessoa ainda fica um pouco assim, desconfiada. Mas na segunda vez já se torna quase normal. E na terceira vez já se torna normal. Então um abismo chama outro abismo. A segunda condição que o pecado acarreta é
andar nas trevas. Em 1 São João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se não andarmos na luz, qual é o outro caminho que vamos andar? Trevas. Não tem outro caminho, é as trevas. É as trevas. A segunda condição imposta pelo pecado é que a pessoa passa a andar na escuridão do pecado, nas trevas. O pecado, ele cega a pessoa, que não consegue reconhecer seus erros, passando a andar em trevas. O mundo é tão obscuro que o que eles fazem oculto, o só falar é vergonha, é vergonhoso. Está lá em Efésios 5, verso 12. Por isso, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas,